Bem, você está aqui acompanhando o Roda Viva, que hoje entrevista aqui o presidente do IBGE, o economista Eduardo Pereira Nunes. E nós estamos conversando um pouco a respeito do novo retrato do Brasil, que vai sair do censo deste ano. Doutor Eduardo, é possível também a gente identificar uma flutuação da população brasileira dentro das diversas faixas econômicas, como camadas C, D e E da população? A gente vê sempre analistas dizendo que a camada C da população hoje é mais robusta do que era no passado. Isso vai ser possível identificar? Já há alguma identificação nessa direção? Bom, em primeiro lugar, é importante saber que essa estratificação da população por camada A, B, C, D e E não é uma análise feita pelo IBGE. O IBGE jamais publica informação dessa natureza. São institutos de pesquisa que utilizam a base de dados do IBGE para criar critérios de estratificação. Alguns deles usam como critério renda, outros usam critério de escolaridade e assim por diante. Então, é uma utilização da nossa informação. É no banco de dados do IBGE? É do banco de dados do IBGE que pode ser acessado gratuitamente por todos os usuários. Então, o usuário constrói a sua estratificação. O que o IBGE produz regularmente é um conjunto de indicadores que mede o padrão de desigualdade entre os extremos da nossa população, entre os mais ricos e os mais pobres, qual é a distância que os separa. E fazemos essa análise comparativa ao longo dos anos. E por meio dessa análise, o que nós percebemos é uma elevação do nível médio de renda da população brasileira, uma redução, embora lenta, do padrão de desigualdade da nossa sociedade. A redução existe, porém numa velocidade pequena, quando comparada com o ritmo de crescimento da própria economia brasileira. Esses indicadores são usados para interpretar a evolução do padrão de renda e de consumo da população brasileira. E também um outro indicador cada vez mais importante, tendo em vista a natureza e a composição da família brasileira, que é a renda compartilhada dentro do domicílio, um outro indicador importante é saber a renda média domiciliar, porque é aqui que vai dar o poder aquisitivo para adquirir determinados bens de consumo, como automóveis e eletrodomésticos em cada domicílio. Doutor Eduardo, a Gislane Rosseto, de Campinas, aqui interior de São Paulo, quer saber como o Censo 2010 vai analisar a religião dos brasileiros. Bom, religião é um tema que o IBGE já levanta há vários anos. E é muito interessante porque nós somos um país que realizamos isso com regularidade e muitos outros países não tratam desse tema nos seus censos. Só para o senhor saber, ela disse, por exemplo, que é espírita e está sendo alertada para dizer ao IBGE que é kardecista. Bom, veja só, o IBGE, quando o recenseador vai fazer a sua entrevista, pergunta ao indivíduo a sua religião. Nós temos um catálogo de religiões já pré-registrados aqui. Então, se você diz que a sua religião, vamos supor, é espírita, o recenseador começa a digitar o nome da religião. Se já tiver dentro do cadastro, ele vai oferecer essa opção. Às vezes pode ser um nome único, às vezes pode ter um complemento que vai classificar melhor aquela religião específica. E, neste caso, o recenseador espera o cidadão continuar a responder a sua pergunta para saber em que categoria ele se inclui. Kardecista é uma das religiões que a Sociedade Espírita está sugerindo ao IBGE, ao morador, se declarar. Ele se declarando, ele vai estar sendo catalogado dessa natureza. Então, o indivíduo é que se declara na religião, na cor, raça, escolaridade, renda e assim por diante. É sempre o indivíduo que informa. Se no catálogo já existe aquele nome, ele simplesmente opta por marcar aquele nome. Se não houver, ele vai digitar e depois nós vamos então codificar cada uma dos novos registros obtidos. Isso vale para religião, vale para etnia, na população indígena, que nós também temos uma série de classes, e ocupação, atividade econômica, todas elas. Nós temos um pré-catálogo e o indivíduo poderá dizer uma coisa nova. Se essa coisa nova não estiver contida no questionário, ele vai digitar. Canis, sua pergunta, Canis.
Você quer que eu faça uma pergunta? Eu quero, você está muito quieto. Mas sobre distribuição da renda, um dos dados que eu sempre gostaria de ter do IBGE é um índice Gini de distribuição da renda por idade. Porque uma das razões da nossa má distribuição da renda é a má distribuição das idades. É alguém que começa com salário mínimo aos 16 anos de idade, vai estar ganhando, digamos, R$ 1.600 como supervisor aos 45 anos de idade, e isso, entre aspas, piora a distribuição da renda, mas eu acho isso justo. Quer dizer, alguém que está no início da carreira está ganhando menos, alguém que já é pai de família e tem 2 filhos, eu acho que é justo que ele ganhe R$ 1.600. Tem alguma forma de vocês fazerem um índice Gini por idade? Isso já foi publicado?